Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz e hoje eu tô aqui depois de muito tempo para trazer um study vlog pra vocês um pouquinho diferente. Dessa vez eu vou trazer vocês para acompanhar comigo a minha reta final pro Enem. Hoje é dia 6 de novembro e eu vou mostrar um pouco dos meus estudos ao longo dessa semana de véspera para o primeiro dia de prova. Vou começar aqui lavando minhas garrafas e colocando água porque não tá fácil, já arrumei meu quarto, agora eu vou comer e vou estudar. São 10 e pouca da manhã e eu vou trazer vocês pra acompanhar o meu dia. Beijo. E hoje é domingo, esqueci de avisar. Oi, gente, Elis do Futuro aqui, diretamente de setembro de 2023, isso. Foi uma semana bem conturbada, bem complicada também, mas que no final deu tudo certo, né? Como vocês podem ter visto nos últimos vídeos. Se você não viu, o link tá aqui na bio, ou na descrição. Aí eu tava organizando os meus horários pra depois começar a fazer essa redação da isolada que eu tava fazendo. E aí vocês podem ver que nesse momento já estava tudo muito bem adiantado, né? Já estava demorando menos. Depois eu fui fazer umas questões da revisão de biologia e acho que eu fiz umas 25 questões, que eram blocos de 75 por aula. Então, assim, era muita coisa para fazer em casa e eu, logicamente, não consegui fazer tudo, mas dei uma boa adiantada em todas as matérias, isso. E aí já estava encerrando o meu turno de estudos. Nos intervalos eu lanchava assistindo alguma coisa, que era o tempo que eu tinha de lazer. E, gente, assistindo esse vídeo depois eu fiquei, meu Deus, como que eu consegui estudar de domingo a domingo? Enfim, não acho que isso seja saudável, né? E pretendo fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas foi a forma que eu encontrei. Oi gente, finzinho de domingo já. Na verdade não, né? Ainda tá de tarde. Tô aqui, vou dar uma volta com a minha mãe. Na volta eu vou dar uma estudada, continuar o que eu tava fazendo. Meu look é esse. Vou tentar mostrar pra vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Estamos aqui no coque ainda, firme e forte. Beijo. Oi, gente. Voltei aqui de pijama. São 8h50 da noite. Cheguei em casa tem um tempinho já. Não consegui filmar lá porque tava muito cheio. E agora eu vou finalizar o meu turno de estudos e vou mostrar pra vocês. Eu aproveitei e comprei algumas coisas que eu vou precisar para a formatura, que eu vou fazer uns vídeos só sobre isso depois do Enem. Assim, pra formatura no sentido de pras fotos de terceirão, né, que serão na véspera do Enem, do primeiro dia. E aí tava faltando, mas não vou mostrar isso aqui, vou mostrar depois e quem quiser me seguir lá no Instagram também vai vendo. Comprei algumas coisas de papelaria, caneta, né, que é só o que eu compro na minha vida. Essa aqui, que eu adoro pra escrever, pra fazer questão nessa época de treino mesmo. Essa aqui, que é bem fininha. E essa aqui porque eu tinha uma, não tenho mais porque emprestei e não recebi de volta. Então, eu coloquei isso no meu Instagram, né, de que sempre tinha em mãos. E eu nunca deixo faltar, então eu prefiro comprar logo. E assim, às vezes eu lembro, tem caneta aqui e compro, porque eu uso muito, então melhor sempre ter a mão. Vou estudar agora, acho que vou ver uma aula de humanas e vou mostrar pra vocês em time-lapse. Já peguei minha água aqui. E vamos lá, não vou tomar café porque eu pretendo dormir razoavelmente cedo hoje, né? Então, é isso. E física tá um pouco complicado, porque eu não lembro das fórmulas, mas eu vou dar uma reforçada nos assuntos que mais caem, de calorimetria, termologia, termodinâmica, enfim. Bom, gente, aqui eu comecei organizando algumas coisas, né? Listei o que eu tinha que fazer, ajustei aí para assistir a aula que faltava da revisão de humanas, que eu entrei só na reta final mesmo, porque não teria tempo, né? Se eu fosse fazer desde o começo do ano, seria ainda mais desgastante. Então, eu fui fazendo as anotações ali com o caderno de questões. Agora são 9h20, mais ou menos. Eu vou escovar meu dente e vou dormir. Antes disso, eu vou ler um pouquinho no meu Kindle. Eu não vou filmar essa parte porque eu já deixo tudo apagadinho pra desacelerar. E eu tenho acordado, ou pelo menos tentado na maior parte do tempo, acordar mais cedo pra estudar antes de ir pra escola.
Essa semana de aula vai ser só revisão pro Enem, então vai ser um pouquinho mais tranquila. E à tarde eu tenho isolada de redação e à noite isolada de humanas. Então tá bem corrido e nessa reta final, principalmente quando eu vejo que meu rendimento tá baixo, para não tomar café mais, principalmente a essa hora da noite e atrapalhar o meu dia de amanhã, eu prefiro ir dormir e aí eu fico mais tranquila. O livro que eu tô lendo agora ainda, tem séculos que eu tô nesse livro, é Positividade Tóxica. Eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, na verdade, porque acabei dando uma desfocada. Mas é isso, eu tô gostando bastante e tem me ajudado muito, que é uma psicologia reversa, né? Mas quando eu terminar eu falo sobre ele lá no Instagram. Vou dormir, amanhã eu acordo com mais estudos aqui com vocês. Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui e até daqui a pouco. Oi, gente. Acordei. Acordei antes. Agora são 3h57. Eu perdi o sono, era 1 e pouca. Tentei dormir de novo. Não consegui. Fiquei mexendo um pouquinho no celular antes de tentar dormir de novo. E não consegui. E desisti. Vou pegar alguma coisa pra comer e vou estudar. Porque isso, nessa época, assim, perto da prova, fica muito recorrente. Principalmente ao longo do início da semana, porque no final já tô mais cansada. É osso de ofício, né? Vou preparar alguma coisa pra comer e vou mostrar pra vocês os meus estudos. Vou ficar até a hora de ir pro colégio, né, pra revisão. E é isso. Bom, gente, assistindo esse vídeo praticamente quase um ano depois, eu me surpreendi com o horário, mas vamos lá, né? Eu entrei realmente de cabeça nesse processo e não vou dizer que me arrependo, mas o preço foi bastante alto e eu pretendo falar sobre isso depois aqui, porque eu tomava muito café, eu tinha muita ansiedade, não dormia bem, como deu pra perceber, estudava muito, não tinha vida social. E se vocês, quem me acompanha no Instagram principalmente, vai perceber que, assim, nesse período eu tinha perdido muito peso, muito peso. E isso é bem complicado, né, da gente debater e não se fala tanto. Oi, gente, mais um capítulo dessa novela mexicana. Acabei de acordar, vou tomar banho. Eu dei um cochilo, na verdade, né, que eu esqueci de contextualizar. Vou tomar banho e vou mostrar pra vocês. Vou me arrumar pra ir pra escola. Agora são 6h17. E é isso, ia treinar, mas não deu tempo. Beijo. Já ouviram isso? Buscar palavras que de fato façam a gente acreditar que a gente consegue ir muito mais além do que Bom, gente, aqui eu consegui filmar um pedacinho durante a aula. Eu tentava prestar mais atenção, mas fazia algumas anotações também mais pontuais do que os professores estavam falando. E foi isso, gente. Meu material era o mínimo possível para ir para a escola e era menos tempo também as aulas. E era mais suave, digamos assim. as explicações metafísicas, pela filosofia. Exatamente, meu renascimento. Exatamente isso. Então, Oi, gente. Tô aqui no intervalo. Vou comprar meu lanche, tô com vergonha. Olha, Ana Clarinha. A gente teve aula de português e literatura. Tô aqui com as coisas pra estudar no intervalo e vou comprar um lanchinho. Gente, já lanchei. Tô aqui com a Bia e com a Mana. Oi, gente. Acho que vocês já apareceram em vlog antigo, não foi? A Bia, eu acho, de 2019, 2020. Comi um folhado com tortilete. E agora eu tô aqui para assistir a minha aula de humanas que eu tava assistindo em casa. Gente, ainda tô aqui na luta com meu cafezinho. Ó, tá horrível. Além de tudo, ele tá frio. Tchim, tchim. Oi, gente. Agora são 2h24. Cheguei em casa tem um tempo, cochilei já. Já tomei meu banho. Eu tenho aula de 3 horas e eu tô esperando minha tia. Vou almoçar, né? O meu look é esse. Coloquei essa blusinha de frio e essa calça preta e uma rasteirinha. E prendi aqui o meu cabelo, fiz uma trancinha aqui. Já arrumei minhas coisas pra ir pra isolada e hoje eu só chego em casa depois das 10.
tá acabando, a parte boa é essa. E aí eu tô com dor na coluna já. E eu vou almoçar e depois eu mostro mais pra vocês. Não fiz nada de muito interessante, né? Porque eu cochilei. Finalmente consegui dormir um pouquinho. Como vocês podem ver, a situação aqui tá precária, mas ossos de ofício. Oi, gente, de novo. Agora eu tô de buchinho cheio, graças a Deus. Coloquei esse colarzinho aqui e essa chinelinha que me acompanha de guerra já. Tô indo pra portaria encontrar com a minha tia. Enquanto isso, eu vou passar o roteiro do dia de hoje. Eu tenho aula de redação, que começa às 15 horas, que vai ser com a professora de Humanas, né? Professora de História. E uma vereadora daqui de Maceió, que vai ser a semana inteira, assim, com convidados especiais e tal. Depois de 6 horas, eu tenho aula de Humanas, 6h30, aula de Humanas, que vai até às 10. E à noite eu tenho aula online de Física, que vai ser de 10h30 até meia-noite. Vamos lá, né? A gente investe na qualidade de vida, quem é essa pessoa idosa no futuro. E aí, nós temos uma política nacional de cuidados. Gente, saí aqui no meio da aula, agora são 4h48, pra corrigir minha redação. Tirei 920, perdi só na C1. Fim de aula, tô indo pra outra aula agora. Comprei uns lanchinhos. E é isso. Bom, gente, aqui eu já tava na salinha de estudos da outra isolada, que eram bem perto, então dava pra ir andando de boa. E aqui eu tava fazendo algumas questões de humanas, que já, tipo, adiantando, né, pra aula que eu ia ter mais tarde. E eu costumava fazer isso escutando música clássica ou lo-fi nem tanto, mas música clássica e ruído branco ou marrom, não lembro. E lanchando também, porque, né, gente, saco vazio não para em pé. Então, tava organizando aí, assistindo também um pedaço da aula que tava faltando, que tinha como salvar pelo tablet. E aí eu fui atualizando. Oi, gente, dei uma sumida bem considerável nos últimos tempos. Hoje já é quarta-feira, dia 9 de novembro, são meio-dia. Não fui pra revisão do colégio hoje, porque eu tava muito cansada. Ontem eu não apareci aqui porque eu tava um pouco estressada, e aí eu fui ficar com os meus primos, né, enquanto minha outra priminha nascia. E eu tô muito feliz com isso. Vou pra isolada, eu tenho aula de 3 às 6 e depois de 6 às 8 e depois de 8 até não sei que horas de redação. Vou almoçar agora, fazer algumas coisas e chegar um pouquinho antes na isolada pra poder fazer, usar um pouquinho da cabine de estudos pra estudar. Vocês podem ver que minha situação não tá das melhores, também não tá das piores, né? Poderia ser muito pior. E é isso, vou levar vocês comigo, vou carregar isso aqui porque está descarregando e vou almoçar rapidinho. Beijo. 30 vezes as horas que são, menos 5,5 vezes minutos que são. Então, 30. Bom, gente, aqui eu tava num café perto da isolada, porque eu precisava me alimentar e aproveitei para estudar também. Então eu fui revisando algumas coisas de humanas. As isoladas eram próximas, então isso era muito tranquilo. E já peço perdão pela minha voz, porque eu tô um pouco fanha, mas foi isso. Oi, gente, agora são 9h30. Eu cheguei tem um tempinho em casa. Tirar o óculos porque tá refletindo. Vou fazer algumas questões, não tenho mais nada assim, né, porque essa semana tá sendo um pouquinho mais relax, digamos assim, em termos de conteúdo e de informação, mas a cabeça vive a mil, né. Pelo meu cronograma eu só teria que fazer uma redação, mas eu não vou fazer porque eu tô esperando ainda a correção de uma que eu mandei há um tempo, e vou fazer questões desse material aqui, que eu acho que vocês viram eu andando com ele, não sei, que é do Explica-E, Manual de Sobrevivência do Enem, Linguagens e Códigos e Humanas. Tá tudo aqui, desde 2009 até 2020, as questões do Enem.
Tive aula de química, tive aula de matemática, primeiro matemática, depois química. E o videozinho comendo foi entre uma aula e outra, que eu aproveitei para dar uma agilizada em umas coisas de humanas. Na verdade, era pouquíssima coisa, mas eu precisava continuar. E é isso. Iremos para isso aqui. Bom, gente, aqui eu já estava começando meu turno de estudos, né? Eu tinha feito esse cronograma com a primeira e a segunda semana do Enem. Se eu não me engano, eu fiz um por semana, não sei. E também usando o Google Agenda. Então, aí eu colocava as aulas, separava por área da vida, né? E comecei com o material do Explica Aí. Eu fui marcando o que eu ia fazer. E depois eu fui resolvendo as questões. Usei caneta colorida porque aí eu ia pontuando algumas coisas. E no final, corrigindo. Pra saber o que eu tinha acertado e tal. Também agora são 10h45, ainda não jantei. A última vez que eu comi foi aquilo lá que eu mostrei pra vocês, o pãozinho com café, que foi tipo 6 horas, 5 horas, 5h30. Então eu vou jantar agora e vou dormir. E amanhã a gente volta com mais estudos e mais correria. Beijo! Oi, gente, boa noite. Já são 6h12. Tô indo pra Isolada. Atualizações. Eu não fui pra Isolada à tarde. Me estressei horrores já hoje. Minha gente, eu não aguento mais. E comissão de formatura e vestibular, né? Mas principalmente formatura nesse momento. Tô assim, ó. Não dormi de ontem pra hoje. E eu tô indo pra ver aula de redação e linguagens. Mais linguagens, né, na verdade. Beijo. Amanhã vai ter coisa do terceiro ano, Desopila, que vai ser lanche coletivo, piscina, campo, música, essas coisas. Meu óculos tá bem sujo. E missa também de manhã. Enfim, lidando com o estresse, né? Essa é a palavra que resume. Tô com apenas o meu livro do Explica Aí pra fazer algumas questões. E o meu look tá sendo esse aqui, né? Camisa, calça moletom e sandalinha, porque não tá fácil pra ninguém. De resto, tudo em paz, graças a Deus. Oi, gente, aparecendo aqui quase um ano depois pra falar um pouco sobre essa experiência do Enem, né? Hoje, no dia 27 de setembro de 2023, um dia depois de sair a minha convocação para confirmação de matrícula na Universidade Federal de Alagoas, no curso de Direito Matutino 2023.2, né? É o segundo semestre do SISU. E compartilhar um pouco com vocês, passar por cima, assim, né? Porque eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas se você assistiu o vídeo e chegou até aqui, muito obrigada, primeiramente. Deixe seu like, compartilha também. E se você tá nesse processo de vestibular, o que eu quero te dizer é que vai dar tudo certo, tá? Confia no processo, se entrega e veja que isso é uma fase, né? Eu tive uma férias prolongada depois do Enem, até setembro, até novembro, na verdade, que é quando minhas aulas começam. E aqui a gente vai ter uma nova fase do canal, né? Com estudos universitários e tal. E no Instagram também, tanto no meu Instagram quanto no Instagram. Então, se você não segue, siga aqui. Zara dando a participação especial dela, minha gata. Depois da sexta-feira, que vocês viram aí, eu não filmei mais, porque começou a ser um pouco mais ainda conturbado, né? Eu fiz o Enem no primeiro dia, não foi uma prova que eu achei boa, saí de lá destruída, sem conseguir andar direito, sem conseguir falar, e eu simplesmente dormi, não comi durante a prova, não comi depois e dormi. Quando foi no outro dia eu acordei em desespero, porque eu achava que eu tinha feito uma prova horrível, né, que a gente tem dessas também, e como eu tinha estudado muito, que também pode ter sido uma das causas, digamos assim, da prova não ter sido 100% boa, ou de não ter saído 100% aliviada, mas isso a gente vai testando ao longo do processo. Foi exatamente isso, né, essa sobrecarga que foi ao longo do ano, ao longo 2 anos. Se você me acompanha há mais tempo, sabe que essa minha jornada com vestibular começou no 9º ano, ou seja, em 2019, mas eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, aprovação de direito, dicas e tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem dar alguma sugestão de vídeo, tô aceitando. A ideia é postar toda semana. Deixa aqui nos comentários. E pra você que tá no processo vestibular, não desista, vai dar tudo certo. Você vai se sentir orgulhoso ou orgulhosa
do que você conquista depois de todo esse processo conturbado e difícil, que eu sei que vocês conseguiram ver, porque não tinha saúde na minha face, no que eu mostrava pra vocês, mas a gente foi persistindo, né? Se você tem alguma religião, alguma espiritualidade, confia no que você acredita e se entrega, porque no final o resultado é colhido, tá? Foi um ano muito difícil, mas que graças a Deus passou e que deixou muitos aprendizados, muitos ensinamentos. E rever esse vídeo também foi muito especial, porque foi um período muito marcante, né? E que eu com certeza aprendi muita coisa para outras provas, outros processos seletivos que vão aparecer por aí. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão. Em breve teremos vídeos falando sobre direito, né? E sobre essa vida de um pouco mais adulta, digamos assim, de trabalho, de empreendedorismo, que eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Da Natua. Inclusive, se você não segue a minha loja, siga. O nome tá aqui na tela. E segue o meu Instagram também, que a gente vai publicar algumas coisas por lá. Eu. É isso. Beijão e até o próximo vídeo.